Saúde a igreja com a paz do Senhor. Hoje é o dia 31 de dezembro de 2017, o último dia do ano, e vamos estudar a Palavra de Deus. Temos visto que a Epístola aos Coríntios é uma epístola que, por conta dos problemas peculiares da igreja de Corinto, nós ganhamos dois grandes presentes, né? Que pelo menos esses dois grandes presentes chegaram até nós, que são as primeiras. A primeira e a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Todos os problemas que surgiram lá foram problemas, de certa forma, providencialmente, né? Deus salvou um grupo de pessoas, ele sabia que esse grupo de pessoas ia ser problemático do jeito que elas seriam. E por conta disso, nós ganhamos o presente, que são essas epístolas que ficam como instruções para a igreja, instruções perenes, que nós temos muito a aprender. Essa semana, nossa lição, o título da nossa lição de hoje, vamos usar aqui na nossa revista, o apóstolo Paulo faz de tudo em defesa do Evangelho. Esse é um título até meio perigoso hoje, né? Faz de tudo. Esse tudo aí não é o tudo que muita gente interpreta que seja. No decorrer da nossa análise aqui do texto, nós vamos ver que tem tudo, mas também não exagera, né? Porque tem muita gente aí que vai para a escola de samba e criar o bloco evangélico para poder levar aqueles que estão pulando carnaval. E aí a igreja vai para lá, para a avenida, para poder, né, se misturar lá com o bloco dos crentes para poder pregar o evangelho. Bem, então, todas as aplicações missiológicas, elas têm que ter os seus determinados parâmetros e limites, porque senão o negócio não é como muita gente diz. Então, essa lição é muito importante, esse texto é muito importante para nós nos dias que estamos vivendo. E, como eu disse, como estava fazendo uma passagem, uma dita de passagem, essa semana, duas coisas, pelo menos, me ocuparam muito a mente. Uma delas é a nossa revisão e ampliação do livro Que Põe o Véu. Está completando 17 anos, agora no ano de 2018, 18 anos de idade, chegando à maturidade, né? Chegando à maioridade, quase. E está aí o Que Põe o Véu. E nós, quando começamos na obra, né, no sentido de ficar sendo expostos, e muita gente nos via assim como patinhos feios no meio dos evangélicos, aí a gente pensava assim, bem, acho que nós estamos sozinhos nesse universo. Será que só nós acreditamos desse jeito, que o uso do véu é para os nossos dias? E quando eu lancei esse livro no ano de 2000, foi exatamente em decorrência daquele debate que não aconteceu, quando eu fui, por assim dizer, fui convidado para participar de um debate público acerca do uso do véu. Quem me convidou, o pastor Silas Malafaia. Então, no campo das ideias a gente pode debater. Só que quando marcaram o debate, ninguém foi para o debate, ou seja, quem deveria estar no debate não apareceu por motivo de força maior. A gente não sabe que força maior que está atuando até hoje. Então é uma força muito grande, que o debate não aconteceu. E naqueles meus estudos ali acerca do véu, peguei o texto grego, esmiucei o texto grego, analisei e fiz as minhas anotações. Na época eu tinha dado umas 30 páginas, mais ou menos, as minhas anotações. E depois, para não perder os estudos que tinha feito, aí escrevi o livro Que Põe o Véu, que é a correta interpretação de 1 Coríntios 11, versículos 2 ao 16, na verdade 1 ao 16, mas a passagem mesmo precisa do 2 ao 16, à luz do texto grego original e do verdadeiro transfundo histórico, porque tem gente que inventa tanta coisa na época, que aconteceu na época de Corinto, que nem se os coríntios ressuscitassem, eles iam dizer, não é bem assim não. O apóstolo Paulo, então, coitado, deixa ele quietinho lá, porque senão tanta gente diz coisas que o apóstolo Paulo não diz, e no uso humorístico, né, ele deve ter tremido no túmulo quando houve certas coisas dizendo que ele disse. Então é muito interessante. E nessa semana também, uma outra coisa que nós chamamos
que nós gostamos muito, que foi uma abordagem de uma pergunta que me foi feita numa comunidade. A minha comunidade era hebraico, aramaico e grego. Então, aí nós estávamos discutindo acerca das línguas originais da Bíblia, surgiu um problema lá, no texto tal, isso assim, o que quer dizer? Aí eu ia lá, né, escrevia e respondia as perguntas. Até que um dia chegou uma senhora que me fez uma pergunta e ela pensou assim, bem, esse indivíduo deve ser um boçal em grego, não deve ser um analfabeto em grego, e ser analfabeto em grego não é uma coisa do outro mundo não, gente. É uma coisa que realmente, quando você não conhece o alfabeto de uma língua, você é analfabeto naquela língua. Né? Mas nós somos alfabetizados na nossa língua. Mas você não é alfabeto, eu não sou alfabetizado em chinês. Né? Eu sou analfabeto em chinês, eu ainda estou ainda a pegar aqueles ideogramas todos ali só o dia que eu for para lá mesmo. Né? Para poder estudar com mais afinco. Né? Aí você tem o coreano, é outro, sou analfabeto, estou aprendendo alguma coisinha, mas eu não estou com aquele afinco de ser alfabetizado. Né? Só quando precisar mesmo. E por aí vai. Hindi é outra língua que a gente tem que se alfabetizar cada um. O russo é outra. Essa aí eu estou estudando bastante tempo e é cansativo, é muito complicado. Então, cada língua que tem um alfabeto diferente, você tem que se alfabetizar. Quando você não sabe aquela língua, você é analfabeto daquela língua. E a Bíblia é uma Bíblia de 3 idiomas, então aí ela pensou, ele está falando muito de hebraico, de aramaico, vou jogar uma questão em grego aqui, uma questão também que vai mexer com ele, que você que é pastor da obra, que defende que o pão para ceia é asmo, vou provar para ele que o pão para ceia não é asmo, não é asmo, ou ázimo. Não é? E aí então ela fez a pergunta, colocou 2 versículos lá de Mateus, Mateus capítulo 26, versículo 17, quando fala do dia dos ázimos, que é a festa dos asmos, né, tinha que fazer a preparação, e depois lá no final, versículo 26, aí ela aponta que Jesus tomou um pão. Né, e o texto diz que Jesus tomou um pão, e o pão ali, a palavra é artos, né, que é uma palavra grega que, na maior parte das ocorrências do Novo Testamento, ela tem o significado de pão comum, é a que aparece no Pai Nosso, né, o pão nosso de cada dia, tonartonimon, né, falando do grego moderno. Né? Então, o arton é esse sentido de um pão comum, um pão levedado. Então, se tem arton ali, né, Jesus pegou o artos ali no texto de Mateus 26, versículo 26, então ele pegou um pão comum. Aí, estou enganada? Ela disse. Eu estou fazendo essa pergunta porque meu grego é incipiente, eu gostaria que vocês me ajudassem mais uma vez. Eu já tinha respondido perguntas dela. E nisso, graças a Deus, está vendo? As pessoas complicadas, elas são uma bênção. Né? Essas pessoas que são assim capciosas, né? Diz, meu grego é incipiente, né? Nada. Ela sabe muito bem o que está perguntando. Né? E mais, isso rendeu um artigo que, de repente, hoje eu vou gravar toda a explicação que eu dei para ela, já fiz os slides direitinho, e essa semana foi uma semana que rendeu. Aí voltei para tive que fazer umas pesquisas, né, na Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego. Peguei aqui a obra dos 2 grandes especialistas aqui dos Estados Unidos, Karen Jobs e o Moisés Silva, que são Moisés Silva, né, que são 2 autores aqui, topo de linha em grego aqui, dos Estados Unidos, e o último livro da Karen Jobs também, que ela escreve aqui, Discovering the Septuagint, a Guided Reader, Descobrindo a Septuaginta, né? Uma leitura guiada, né? Ou um guia de leitura, e foi muito útil que nós usamos esses achados dentro do nosso artigo que nós escrevemos. Eu vou fazer a gravação explicando o artigo, né? Que o artigo, como é baseado nos hebraico e grego no artigo, então eu tenho que fazer uma explicação para poder mostrar que a pergunta dela parece uma pergunta muito simples, qualquer um de vocês sem grego sabe responder, sem precisar de grego, só ler lá que o texto. Na Semana dos Asmos, né? Como é que Jesus ia pegar um pão fermentado? Jesus, quem é Jesus? Você tem a premissa de que Jesus é Deus, de que Jesus jamais vai fazer alguma coisa contra as ordens do Pai, é impossível que ele vai chegar no dia da celebração da Páscoa, na qual ele usa, né, o pão da Páscoa, e pega um pão, agora eu vou pegar um pão fermentado aqui e vou dar a ceia para vocês. Na Semana dos Ázimos. Então, não precisa de saber nem grego. A gente sempre respondeu isso com maior clareza. Mas como ela quis o grego, então eu dei o grego para ela.
Ela sumiu do grupo e nunca mais falou nada, nunca mais apareceu. Mas o artigo ficou. Viu como é que a pessoa é complicada às vezes, né? Capciosa, às vezes ela nos brinda de algumas coisas, de algumas pérolas. Se não fosse a pergunta dela, eu não escreveria o artigo. Porque para nós é coisa tão simples, não é? Mas o artigo saiu e foi uma benção, então hoje eu devo fazer a gravação dele. Muito bom. E por outro lado, para fechar a nossa introdução, né, só para pegar um ar, nós não estamos sozinhos. Aqui, ó. Head coverings. Tem um movimento chamado movimento de cobertura da cabeça. Né? Então, um livro sobre o véu, discutindo esse texto da primeira carta aos Coríntios, que dizem muito controvertido. Controvertido nada. O texto é claro. É como diz o Daniel Wallace, que é um dos grandes eruditos e manuscritos do Novo Testamento. Daniel Wallace disse no texto, a mensagem do texto é muito clara. É muito clara. Difícil de engolir a implicação dele, porque a gente tem que obedecer ou não. Então, é exatamente as pessoas que vão escrever, vão fazer aquilo que o Senhor disse que elas estão fazendo. Tentam ocultar o que está escrito na palavra por conta das suas implicações práticas. E o véu é para os nossos dias. Então, a Forgotten Christian Practice for Modern Times. Né? Uma prática cristã esquecida para os tempos modernos. Jeremy Gardner, aqui do Canadá, da cidade de Alberta, do Canadá, escreveu, e ele é o autor do site, né, Head Covering Movement, o movimento de cobertura da cabeça, do movimento que põe o véu. Então, tá aí. E depois fui descobrir mais gente muito grande, desde os tempos primitivos, passando por toda a história da igreja. Tem um que faz todo um apanhado, outro livro que eu li essa semana, faz todo um apanhado da história da igreja, daqueles homens de Deus na história da igreja que defenderam o uso do véu. E gente grande está do nosso lado, rapaz, como Martim Lutero, né? Simples assim, Martim Lutero. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, está do nosso lado, acredita que realmente tem que obedecer. David Martin Lloyd Jones, o chamado, né, o último dos puritanos, pregador de Westminster Chapel, também defendia o uso do véu e ele falou, a maior razão, por causa dos anjos na presença da igreja. Esse é um argumento perene. Enquanto tiver anjo na igreja, tem igreja que não tem anjo, também não precisa usar, não, que os anjos não ficam escandalizados, cara, nem anjo não tem. Né? Então, realmente, não obedecer ao uso do véu é algo que não faz nenhuma diferença, porque os anjos também não estão frequentando aquela reunião. Né? Então, não tem relatório negativo para levar, porque eles não são nem ousam ir para lá. Isso é uma grande realidade. De sorte que, né, a gente percebe que nós não estamos sozinhos. R.C. Sproul, grande nome, foi agora recolhido aos páramos celestiais, defendia o uso do véu. O filho dele, R.C. Sproul Jr., fez o prefácio do livro Coberta ou Não Coberta? Ele escreveu o prefácio do Gary Sansbury. E então, quer dizer, nós não estamos sozinhos nesse ambiente. Então, é bom saber essas coisas, né? Nós não estamos sozinhos, nós estamos acompanhados de grandes homens de Deus. Dentre eles, eu fiquei mais surpreso, sabe com quem? Com Bruce Waltke, também defendendo. Bruce Waltke foi aquele que eu tive a honra de traduzir a obra dele para o português, 765 páginas, introdução à sintaxe do hebraico bíblico, que foi publicado em 2006. E esse gigante, que dizer que Bruce Waltke não conhece línguas originais da Bíblia, no mínimo, dizer que o apóstolo Paulo não sabia nada de Bíblia. Que o homem é um gigante. E no artigo que ele escreve especificamente sobre esse texto, a conclusão é que a prática do uso do véu é para os nossos dias e até a vinda do Senhor Jesus. É bom a gente saber que nós não estamos sozinhos, né? É bom que nós sabemos que nós não estamos sozinhos. Tem muita gente boa do nosso lado. Estamos em muitas boas companhias do nosso lado. Não é bom, Lídia, saber isso? Não é bom, Maria Antônia? Então, a igreja de Corinto foi uma bênção, gente. Né? Foi uma bênção. Todas as complicações dela, tudo aquilo que aconteceu, foi uma bênção que nós ganhamos os presentes e os brindes. Né? Se não fosse essa igreja, nós não tínhamos esse livro. Estou lá com agora a citação a minha bibliografia do livro que põe o véu vai triplicar. Porque o que eu achei de obras, né, e estou lendo de obras que falam sobre o uso do véu numa perspectiva positiva e de contemporaneidade,
é uma nuvem de testemunhas. Nós não estamos sozinhos. Bem, então vamos aqui. O apóstolo Paulo faz de tudo em defesa do Evangelho e a bateria. Tem que apertar ali, porque senão vai fazer aquele coisa. Apertar o coisa da bateria. Porque senão vai ficar fazendo esses barulhinhos, depois atrapalha, o som da câmera fica horrível e o vídeo fica horrível. Eu posso deixar que sair, depois eu corto lá na edição. Fique tranquilo. Então, nós agradecemos a Deus por esse 31 de dezembro, porque deste ano a igreja em Filadélfia contribuiu para o conhecimento de muitas pessoas. As aulas que vocês estão tendo aqui, elas estão todas gravadas, filmadas e distribuídas. Tem gente ao redor do mundo todo acompanhando, né, não com aquela divulgação que a gente deveria fazer, que vamos fazer no ano de 2018, mas o nosso canal é um canal que está instruindo crentes em toda a parte do mundo e por conta do patrocínio dessa igreja. Então, nós não só aprendemos para nós aqui, claro, um pouquinho que a gente consegue, né, a gente não sabe tudo, a gente está aprendendo aí, nós estamos, isso aí não vai acabar nunca, a gente sempre está aprendendo. Mas estamos transmitindo isso para muita gente que está aprendendo a palavra de Deus juntamente com os nossos estudos. Ok, depois de tanta coisinha, vamos às coisas maiores aqui. No capítulo de número 9, nós vamos estudar o esboço do capítulo. Vou citar aqui o Simon Christmaker. Ele faz o esboço no seu comentário de 1 Coríntios, publicado em português, no Logos Bible Software. Tá? Os apóstolos e direitos. Quais são os direitos dos apóstolos? Tá? Então, ele faz a divisão, falando sobre os apóstolos e direitos, que é o tema da sessão aqui, do capítulo de número 9, versículos 1 a 12, fala sobre os direitos apostólicos e as subdivisões, as marcas do apostolado. Versículos 3 a 6, defesa. 7 a 12, serviço. 13 ao 18, vamos falar sobre renúncia a direitos. Né? Renúncia de quê? 13 a 14, renúncia à remuneração. Nos versículos 15 a 18, renúncia à recompensa. Tá? Depois, liberdade apostólica. E essa liberdade apostólica, versículo 19 ao 23, nós temos aqui a estratégia de Paulo. E por último, nós temos as ilustrações que o apóstolo Paulo utiliza. Então, basicamente, esse é o esboço do capítulo que nós vamos estudar hoje. E, sem delongas, vamos à primeira pergunta, que é a seguinte. Bem, o título, o texto áureo foi muito bem escolhido, né? Está no versículo 22 e 23. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isto por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Então, esse é o texto áureo. E nós vamos, quando chegar no versículo, vamos falar: fiz-me de tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Não todos. Percebe? Então, nós já estudamos isso aqui de modo muito claro, por quem Cristo morreu. Aí vimos desde lá dos tempos do Antigo Testamento, quando estudamos os profeta Isaías. Leia o capítulo de número 53, vai ver lá que o sangue dele, o sacrifício dele, foi por muitos, e não por todos. Lógica da questão: por que não foi por todos? Quem anda dizendo, e isso nós temos muitos, até pastores, dizendo que Jesus morreu por toda a humanidade. Bem, se Jesus morreu por toda a humanidade, e tem gente da humanidade indo para o inferno, o que acontece? Teve um problema no plano, o projeto deu errado. É lógico. Mas quem fala isso não entende quais são as implicações da morte de Cristo. Todo aquele que é identificado com Cristo, na sua morte na cruz, no seu sepultamento, na sua ressurreição e na sua ascensão aos lugares celestiais, está, como nós dissemos e aprendemos em Romanos 6, eternamente vinculado
com Jesus. Isso aí é ponto pacífico, é o que está no texto. Ora, como é que alguém que passou por esse processo, e tem mais, no capítulo 8 de Romanos nós aprendemos que isso foi um projeto antes da fundação do mundo. Aqueles que antes conheceu, ele, Deus, predestinou, e ali nós temos o verbo que está no aoristo, né, indicando que é uma ação não continuativa, mas inextensiva. Tá? É algo que foi determinado em um determinado ponto e tem um efeito duradouro. A esses ele elegeu, predestinou. O que é predestinar? É estabelecer de antemão o destino de alguém para serem conformes à imagem do seu filho. Percebe? Então esse projeto não é um projeto de última hora, um caso que aconteceu. E agora? O que a gente vai fazer? Se bem que tem teologias de evangélicos aí que o negócio é bem assim. Inclusive o Open Theism, né, que é o teísmo aberto, diz que Deus não conhecia o futuro. Então ele está sempre se surpreendendo com o que acontece na história e aprendendo com a história. Fantástico esse Deus, né? É o Deus dele que é um deusinho, né, pior do que o Baal. Né? O Baal, pelo menos, era o Senhor, né? O Baal era dono da chuva. Isso aí não sabe nada, esse Deus deles. Então, exatamente, quando nós entendemos esse processo assim, que aqueles que Dantes conheceu a esses, predestinou, e aos que predestinou a esses também, chamou, tudo verbos do aoristo. A estes que chamou, a estes justificou. Justificou através de quê? Paulo explica claramente, através da morte de Cristo na cruz do Calvário. É uma identificação com ele, na sua morte, no seu sepultamento, na sua ressurreição e até na sua ascensão aos lugares celestiais, porque nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É algo que é ponto passivo. Tá? E a estes que ele justificou, a estes também, no final do processo, glorificou. Também verbo no aoristo, dizendo que, ora, se ele glorificou, e nós ainda, quando Paulo disse isso, eu não existia nem você, já sabia que isso ia acontecer, e que nós fomos chamados, a chamada que é chamada eficaz, né? Aquela em que Deus vem e nos convence dos nossos pecados e nos aplica em nós a redenção. Como esse processo tão bem elaborado desde antes da fundação do mundo pode resultar em fracasso. Eu estou falando isso por quê? Porque não chegar no último versículo, que é também um versículo que muita gente utiliza para dizer Paulo tinha medo de perder a salvação. Aí, ó, está provado. Quem fala que Jesus morreu por toda a humanidade não entende, de fato, por quem Jesus morreu. Nem o que foi a morte de Cristo. Não entende que a morte de Cristo é esse projeto em que nós estamos auristicamente ligados com o Senhor. Para todo sempre. Aleluia, aleluia. Não tem jeito. É um caminho sem volta. Graças a Deus. Então isso para nós, igreja, é de uma segurança muito grande. É bom que nós tenhamos essa convicção, porque nem todos têm esta fé por não compreenderem exatamente o que as Escrituras ensinam. Percebe? É não entender por quem Cristo morreu. Então, quando diz que Jesus morreu por todos e alguns não conseguiram ser salvos, o que ele está fazendo? Ele está colocando o processo onde? No homem. Como se isso dependesse do homem. O falso ensino do livre-arbítrio, do pecador em pecado. Quem tem livre-arbítrio é o salvo, o regenerado. Esse sim. Né? Eu sempre ilustro. Bem, se o livre-arbítrio é para todas as pessoas, quando foi que o gadareno exerceu o livre-arbítrio para, como eles dizem, aceitar Jesus? Quando, Ronaldo? Não, o indivíduo estava sem condições de definir absolutamente nada sobre a sua própria vida. Estava no fundo do poço, do abismo da opressão e não tinha nenhum domínio sobre a sua própria vontade. Muito mais essa capacidade que eles acham que tem de aceitar Jesus. Então, não existe isso. Esse indivíduo foi alcançado por quê? Porque Jesus o conhecia e foi lá e o libertou. Aí sim, depois que o libertou, o transformou no grande evangelista de Decápolis. Aí sim, o livre-arbítrio começa a partir dessa libertação. Se o Filho vos libertar,
verdadeiramente sereis livres. Mas todo aquele que comete pecado continuamente, é escravo do pecado. E o capítulo que nós estudamos de Romanos mostra exatamente que nós fomos libertos do pecado e hoje nós somos escravos de Deus, da sua vontade. Esse é um processo que não tem como deixar de existir se ele realmente existe na vida de alguém. Fácil assim, né? Isso aí eu estou falando para vocês, isso aí estou aqui no Jardim da Infância e vocês já estão no PhD, estou dando aula. Mas algumas pessoas que vão nos ouvir, né, que ficam arrotando aí, né? Jesus morreu por toda a humanidade. Ele nem para pensar na besteira que está dizendo. Jesus morre por toda a humanidade e chega naquele dia, né, aquela pessoa, só morreu por mim e eu fui perdido. Eu não consegui me salvar. O homem não se salva. Também, como diz o apóstolo Paulo aqui, nós vamos estudar e ver esses aspectos, isso é fundamental nós conhecermos, estudarmos a Escritura com esse pano de fundo teológico. Temos toda essa visão teológica do que significa ser salvo, por quem Jesus morreu. Tudo isso é de fundamental importância. E outra coisa, quem garante a nossa salvação? Ela não está nas nossas mãos, porque Deus é que opera em nós, tanto o querer como o efetuar. Então nós somos robôs, outros vão dizer, somos robôs, a gente não faz nada. Não, operai a vossa salvação com temor e tremor, diz o apóstolo Paulo. Fala uma coisa e outra, tem a nossa responsabilidade humana, e a responsabilidade humana, ela existe e tornam verdadeiras todas as ameaças, né? Temos que também entender quais são essas possibilidades de perdas que o salvo, que o eleito tem. Isso é muito importante, que nós já vimos na questão dos galardões, foi uma doutrina que nós estudamos recentemente aqui, vimos na Epístola aos Coríntios mesmos. E isso, gente, vocês tendo pelo menos essa bagagem, vocês não tropeçam em texto algum das Escrituras. E ainda tem condição de, se tiver paciência, e o servo de Deus não convém contender, né? Tem que ser apto para ensinar e manso para com todos, e principalmente aqueles que resistem, você tem que ter aquela paciência para explicar. Depois que você está no PhD, você tem que explicar para as pessoas que Jesus salva, e é Ele que salva, e não somos nós que nos vamos fazer um hiperperonismo, né? Nós não nos auto-salvamos a nós mesmos, né? Isso é um processo, é algo que vem de Deus. Morto não faz nada por si mesmo. Ele nos ressuscitou das nossas sepulturas espirituais e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, por uma escolha que não foi nossa, mas foi dele. Glória a Deus por isso. Então, quando nós entendemos o projeto de salvação desse jeito, fica muito fácil estudar as Escrituras e não ficarmos repetindo jargões que as pessoas às vezes repetem e nem veem as implicações lógicas de tudo isso. Então, graças a Deus pela vida de vocês, que não há muito tempo, né? Desde criança já entendem assim. Né? Desde a criança. O senhor falou que tem criança no nosso meio que sabe mais que, né? Na época tinha um presidente, né? Aí fala que sabe mais do que o presidente da República. Então, são realmente coisas que só Deus que pode nos fazer entender e crer assim. Então, a primeira pergunta é a seguinte: quais as perguntas que o apóstolo Paulo fez aos coríntios sobre a sua pessoa e o que ele disse que os coríntios eram para o seu apostolado? Vamos aqui voltar. Então, a primeira pergunta nós temos aqui, texto de 1 Coríntios 9, versículos de 1 a 3. Ela começa assim. Vamos pegar aqui a revista e atualizada. Não sou eu, porventura, livre? Eu coloquei assim exatamente porque, se você traduz o texto grego direto, você não sou eu apóstolo, não sou livre. Então ela faz uma inversão aqui na tradução. Não sou eu, porventura, livre? Não sou apóstolo? Todas essas perguntas são chamadas perguntas retóricas. Ele é livre? Sim. Ele é apóstolo? Não sou? Sim. Todas essas perguntas têm o objetivo de as respostas serem positivas. Não vi Jesus, nosso Senhor? Sim. Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Sim. Então essas perguntas são chamadas perguntas retóricas, ou seja, era como se ele fosse dizer tudo isso positivamente, mas prefere dizer na forma de perguntas. Então, esse modo de dizer as coisas é
estratégico. E se não sou apóstolo, bem, aí suponhamos, né, que os apóstolos, o apóstolo Paulo, na concepção de alguns lá em Corinto, você não é apóstolo, coisa nenhuma. Porque tem sempre aquele tipo de pessoa assim, né? Tem sempre aquele tipo de pessoa assim, que ele tem um espírito de contradição. Então, o sujeito pode demonstrar que sabe, ele chega e diz, não, Pelé nunca jogou bola. Eu sou o cara. Você tem sempre, Ronaldinho, que Ronaldinho? Vamos falar, Ronaldinho nunca jogou bola. É mais ou menos assim, para vocês terem uma ideia, né? O Albert Einstein, cara, não sabia nada. Nada. É esse tipo de pessoa assim, né, que pega as coisas óbvias, não admite de jeito nenhum, por ter um simples espírito contencioso e gosta de contradizer, né? E aí a gente fala, e tem uns que dizem assim, Calvino, eu não tenho nada a ver com Calvino. Nunca leu um livro do Calvino. Ele tem mais de 30 livros escritos, num período de vida de 55 anos. O sujeito nunca leu nada. Lutero, nunca leu nada de Lutero. Nós temos obras completas com 55 volumes. Quer saber de Lutero, de reformador, de nada. Tem gente que é assim, entendeu? Nunca leu um livro, nem um comentário, famoso comentário aos Gálatas de Martinho Lutero. Nós vamos usar nos nossos estudos. Aí eu pergunto, esse indivíduo que fala assim, quantos livros ele já escreveu? Quantos livros já escreveu? Nenhum. Quantos artigos já publicou? Nenhum. Hoje todo mundo é publicador, né? No Facebook. Não, eu já fiz tantas postagens no Facebook. Isso aí como se conta currículo. É igual o outro. O que você é? Eu sou administrador de 3 páginas, de 4 páginas no Facebook. Vou colocar no currículo. Fantástico. Né? Dirijo tantas comunidades no Facebook. Você já virou currículo. Percebe? Então é exatamente assim. Mas tinha gente lá que chegava, depois de todo ter esse homem com essa competência toda, e duvidavam do seu apostolado. Tinha gente assim. Essa igreja era uma benção, eu vou te dizer. Você vai chegar na segunda epístola, vocês vão ver o que eu estou dizendo com mais clareza. Se não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros. Mas deixa estar que era ali que surgia o problema de duvidar da sua autoridade apostólica. Principalmente o grupo que se dizia de Apolo, o grupo que se dizia de Cefas e o grupo que se dizia de Jesus, eram grupos separatistas e o apóstolo era considerado como nada. Tanto é que é um dos últimos da lista, né? Eles começam com Apolo, ele vai lá no finalzinho da lista, aparece Paulo, por acaso. Então, exatamente, ele está aqui tentando fazer um modo de expressão que não ofenda, mas tente cativar aos seus ouvintes, os seus leitores, no caso, leitores e ouvintes, porque essas cartas, elas foram idealizadas para serem lidas às igrejas. Elas eram lidas e explicadas nas igrejas locais. Então, o apóstolo Paulo está aqui. Pelo menos certamente eu sou para vocês, para vós outros, para vocês, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante os que me interpelam, ou que me condenam, é esta. Então, eles são o selo do apostolado do apóstolo Paulo. Se existe a igreja em Corinto, o fundador foi o apóstolo Paulo. Os outros trabalharam em cima do trabalho que ele começou e que ele fez. Então, quando se questiona a autoridade apostólica, é algo que realmente é daquele tipo de pessoas que contradizem por contradizer, embora usando argumentos que não têm lógica. Então, o apóstolo está tentando fazer uma amortecida para ele não ser tão brusco como tem uma chamada Epístola Severa, que nós não conseguimos ter nenhum manuscrito para nós, nenhuma cópia, que ele foi bem pesado. Depois ele teve que dar uma abrandada na outra epístola, que hoje é para nós a segunda epístola, que deveria ser, na realidade, a quarta epístola, como já falei para vocês. Daí, então, vamos logo na sequência, porque aí abre-se um espaço, fica a expectativa. Quais os direitos que foram reivindicados pelo apóstolo Paulo, e em que ele disse que queria a igualdade com os demais apóstolos, seus iguais. E versículos 4 a 7. Versículos 4 a 7 nós temos, está dando para acompanhar direitinho?
Já começaram, sabe, passaram isso aqui em mim, tá indo bem? Não precisa, pode deixar o grego de lado, mas só acompanhando o português. Não temos nós o direito de comer e beber? Coisas simples da vida. Será que nós temos direito? Também é outra pergunta retórica. E também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã ou de uma esposa cristã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor, e Cefas, ou seja, nós não temos direito de casar, ter a nossa esposa e ela nos acompanhar nas viagens missionárias? Sim, temos. Essas são perguntas retóricas, todas as respostas são evidentes. Então o apóstolo Paulo simplesmente está enumerando os direitos, e muitos desses direitos ele tinha aberto mão por conta do trabalho na igreja de Corinto, que era uma igreja peculiar, com o objetivo de não causar um entrave na receptividade do evangelho. Então ele não levava a esposa, ele não pegava salário da igreja, ele trabalhava por conta própria para fazer a obra de Deus crescer. O foco dele era ver o evangelho se propagar, a igreja crescer e a igreja ser bem instruída e estruturada. Tá? Este era o ponto, este era o objetivo do apóstolo Paulo e a motivação do seu trabalho. Pregar o evangelho, porque Deus tinha colocado sobre ele essa responsabilidade de fundar a igreja, de pregar o evangelho, de ser instrumento para a salvação de pessoas, de introduzi-las no reino de Deus, fortalecê-las, fundamentá-las na fé e, como uma contrapartida, ele vê que é algo mais natural esses direitos que ele está enumerando. Entretanto, nós percebemos que para fazer o serviço naquela comunidade específica, ele abre mão desses direitos. Tá? Igual os apóstolos de hoje, né? Hoje tem apóstolo também, né? Abre mão, né? Claro, eles abrem mão dos seus direitos. Não é isso que acontece? Abre mão, ele tira o direito dos outros. Tudo para ele. Então, versículo 6. Ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar. No serviço material, somente eu e Barnabé que não temos o direito de trabalhar? Ele está mostrando que o evangelho dava a ele essa possibilidade. A igreja local tinha, ele vai colocar aqui a responsabilidade da igreja local no sentido de prover os meios e recursos para que ele possa transmitir à igreja os ensinamentos, dar a ele base e condição para ele fazer o trabalho, né? Mesmo assim, ele abre mão desses direitos e muitas das vezes ele era um fazedor de tendas. Trabalhava fazendo tendas para poder pregar o evangelho. Dando para nós um exemplo extremamente importante, principalmente nos dias complexos que nós vivemos, em que se abre a igreja como um grande business. Business, e ainda sendo um business sem fins lucrativos, por conta de das leis que não taxam o dinheiro que entra na igreja. Algumas igrejas que são business aí, elas deveriam ser taxadas, porque elas são negócios, elas são empresas. Então o apóstolo Paulo está falando aqui de uma realidade que realmente serve de exemplo para todos aqueles que têm como alvo pregar o evangelho, de levar a obra de Deus à frente, de ver a obra de Deus crescer e não olhar pela ótica do tio Patinhas, né? Os olhozinhos só ver os cifrões, né? Aquele Szinho. Jesus Cristo, aí o S ali do Cristo é um cifrão, né? Jesus, ou dois S ali, então um cifrão. Então, vamos dizer assim, Jesus Cristo, olha, o primeiro cifrão, o segundo cifrão, o terceiro cifrão, opa, a Trindade está aqui. Não, você vai encontrar essas teologias por aí, você pode ficar certo. Pode ficar certo. E por último, o apóstolo Paulo diz, de todos esses direitos, ele diz, quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Então você vai a uma guerra defender um país e você tem que comprar armas, você tem que se equipar, você tem que treinar, né? Tudo por conta de você mesmo, porque você quer defender o país. É assim que funciona? É assim que funciona? Quem paga hoje, vamos pegar a realidade de hoje, que na realidade era também naquela época, quem paga e patrocina o treinamento e as munições daqueles que vão para a guerra? É o país que os envia para a guerra. É isso? Então o apóstolo Paulo está dizendo,
E outra coisa, quem planta a vinha e não come do seu fruto? São perguntas assim muito simples, mas que tem toda uma... mostrando que é a lógica da questão. Tá? Mas onde ele quer chegar? Vocês vão ver onde ele quer chegar. Ou quem apacenta o rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Né? Você tem aquela vaca que dá leite à vontade lá, né? E então você tira o leite, mas você não tem direito de beber do leite dessa vaca, que eu sou o proprietário dela e que ela produz e está aqui sendo alimentada por mim. Faz sentido? Eu plantei essa vide aqui, tem essas uvas aqui, mas eu sou proibido de pegar esse fruto da vide, das uvas. Faz sentido? Então o apóstolo Paulo está lidando com coisas muito simples, o apóstolo Paulo está mostrando assim, exemplos da vida comum que os coríntios iam traduzir de um modo muito claro, e ele tem o objetivo de justificar que ele tem direito de deixar de trabalhar e só trabalhar no Evangelho, que inclusive seria até mais produtivo para ele, para Barnabé, que eram obreiros que estavam no campo, serem sustentados pelos crentes que estariam trabalhando no sentido de fazer com que eles promovessem o Evangelho e o Reino de Deus. Quando a perspectiva do Reino de Deus é assim, essa conclusão é muito óbvia. Mas, infelizmente, isso não é tão simples assim, porque tem pessoas que acham que quem trabalha no Evangelho, realmente, de fato, de verdade, né, não deve viver do Evangelho. Então, esse ensinamento é por demais importante, e é por isso que eu louvo a Deus pela vida de vocês, que vocês entendem assim. Né? Vocês entendem assim. Então, vamos à próxima pergunta. É claro tudo isso? Claro, esse texto é muito simples, né? Isso não tem muitas complicações, não. As complicações eu já resolvi de antemão. O que o apóstolo Paulo mencionou, que está escrito na lei de Moisés, sobre quem isto foi escrito e o que Paulo semeava e o que ele deveria colher. Versículos 8 a 11. Os versículos 8 a 11. Porventura, por acaso, falo isto como homem ou não? Ou não o diz também a lei? Então, o meu raciocínio aqui, tirando das coisas da natureza aqui, da experiência de vocês, ou eu estou também respaldado pelas Escrituras naquilo que eu estou dizendo? Tá? Então, o apóstolo Paulo, então, ele não somente está apelando para um raciocínio do menor para o maior, ou seja, das coisas menores para as coisas maiores, vão ilustrar aqui, se as coisas acontecem assim dentro da nossa experiência comum de vida, isso aí tem uma implicação dentro principalmente dentro do campo espiritual, no sentido daqueles que pregam o Evangelho, que ensinam o Evangelho, que são vocacionados para levar a mensagem de Deus e fundar igrejas, como ele era o plantador de igrejas. Então ele está tentando fazer essas comparações. Ele diz, mas peraí, eu também tenho respaldo nas Escrituras. Vamos ver? Aí o apóstolo diz, porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Então o apóstolo Paulo pega uma referência aqui do debulhar, né? Não atarás a boca ao boi que debulha, quando ele pisa o trigo. Inclusive, vocês já ouviram esse processo de o boi, como é que acontece? Então aqui vou até trazer uma ilustração para vocês. Eu creio que ela vai ser uma ilustração útil, e essa ilustração está aqui num vídeo do YouTube, quando fala exatamente sobre esse processo dentro de um ambiente bem simples mesmo. Então tem aqui, vou pegar aqui do início, mas não vou botar nem som aqui, é só para vocês terem uma ideia. E ajuda no processo de limpeza do trigo. Então vamos pegar aqui, que ele vai falar. O processo é feito por uma mula e uma tábua de debulha que em círculos vai esmagando a cabeça dos grãos, separando seus componentes, até que fiquem somente a casca ou palha e o trigo propriamente. Depois disso, vem o trabalho de separar a palha, para que tenhamos todo o trigo junto, limpo e purificado. Aí, o que
acontece? Esse processo era um processo muito simples, que iam bois na frente, às vezes usavam um, às vezes usavam 2 bois, e atrás vinha alguém com uma tábua e uma pessoa em cima da tábua, ou às vezes uma pedra bem pesada, para poder fazer esse processo. E o boi ia fazendo esse círculo, e nessa superfície onde estou ali espalhado o trigo, e ele ia fazendo esse rodeio ali, conforme está aqui no vídeo, tá? Ilustrado por uma mula, assim, na época usava um boi, porque eram coisas bem mais pesadas para ele puxar, e a boca do boi, quando o boi, né, estava fazendo esse processo, o que a lei dizia? Que ela não deveria ser atada, porque esse processo que levava muitas voltas para dar, de repente o boi sentia vontade de comer. Então, se ele tivesse com a boca atada, ele não teria condição de comer. E atando a boca do boi, ele não tinha condição de fazer esse serviço, que daqui a pouco ele está cansado e com apetite, com fome, e não tem condição de prosseguir nesse processo. Então é exatamente esse. Deu para entender aí? Sou carioca, sou como é que é? Caipira da cidade, como diz o pastor Jair, né? Mas a gente vai pesquisando e aprende as coisas, né? Tudo tem condição de a gente aprender. Então é exatamente sobre esse processo aqui que o apóstolo Paulo está falando, e uma boa ilustração, né? Não é aquela violita, uma senhora em cima, né? Dependendo da quantidade, às vezes eles colocavam uma tábua enorme, e aí o boi ia puxando, fazendo esse círculo, e ia separando depois, né? Se o boi sente vontade de comer, ele tinha que ficar ali para poder abaixar ali, comer e prosseguir o trabalho. Entendeu? Então aí é esse processo de não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. O que ele quer dizer com isso? Quando ele cita a lei de Moisés. Vocês sabem o texto? Sabem que texto o apóstolo Paulo está citando aqui? Vou dizer que está em Deuteronômio. Vamos lá, dá uma olhadinha aí que vocês vão achar. Acaso é com os bois que Deus se preocupa? Ora, quando a lei tem um mandamento visando preservar o animal, trabalhar com o seu bem-estar, ou seja, o animal está trabalhando, e seria uma crueldade do dono, na hora que o boi está fazendo, envolvido nesse processo, ele atar a boca, você não vai comer não. Você tem o direito de trabalhar, mas não tem o direito de comer desse trabalho que você está fazendo. Está dando para entender o argumento do apóstolo Paulo? Aí o apóstolo Paulo fala, acaso com os bois que Deus se preocupa? Tá? Ele diz, ou é seguramente por nós que ele o diz? Também são perguntas retóricas. Resposta, certamente que é por nós que está escrito. Pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança. Bem, quem lavra uma terra sem esperança de colher os frutos? Lavrar por lavrar, não faz sentido. O que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber o que lhe é, a parte que lhe é devida. Então, vocês que conhecem bem o processo do café, a área de vocês é mais café, né? Quando você faz todo aquele colheita de café, no final você tem a meta de obter um lucro, não é isso? Então, é justo que alguém chegue ali, você trabalhou, você fez todo o processo, chega agora, me dá a sua saca de café para mim. É justo fazer isso? Depois de todo o trabalho que você se empenhou por fazer, e chegar àquele ponto em que o café está pronto para poder ser vendido, você chega e não, a pessoa chega e me dá para mim. Isso aí que você fez, todo o seu trabalho. Faz sentido? Não. É exatamente o que o apóstolo Paulo está dizendo. Eu preguei para vocês, vocês hoje são igrejas, vocês hoje estão com o nome escrito no livro da vida, vocês hoje estão unidos auristicamente com Cristo, para sempre e sempre, aleluia, né? Estão desfrutando de dons espirituais. Não faz sentido vocês cuidarem de mim para poder ter condição de dar mais para vocês, compartilhar mais com os meus dons e com os meus ensinamentos para vocês? Não é lógico isso? Tá? Nós vamos aprender na Epístola aos Coríntios, aos Gálatas, capítulo 6, que o apóstolo Paulo diz, aquele que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Aqui o apóstolo Paulo está dando esse mesmo ensinamento de um modo mais indireto, para uma comunidade que é bastante resistente no que diz a questão da manutenção dos ministros.
Não é? Você está fazendo nada mais do que a sua obrigação. Você tem que fazer isso, você tem que pregar o Evangelho mesmo, e nós não temos responsabilidade alguma com você. Não é este o posicionamento que o apóstolo Paulo está ensinando em relação àqueles que trabalham no Evangelho. Tá? Então, isso é muito importante. A igreja, quando aprende essas lições, recompensar justa e devidamente àqueles que trabalham no Evangelho. Isso é muito importante, guarda isso. E o versículo 11, se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito colhermos de vós bens materiais? Compara uma coisa com a outra. Vocês me dão comida, me dão casa, me dão tudo aquilo que eu preciso. Isso não é uma decorrência daquilo que eu dei para vocês, o apóstolo Paulo está querendo dizer. O que eu dei para vocês? Qual é o que tem mais valor? O que vocês me dão ou o que eu dei para vocês, o que vocês hoje participam? Quanto custa uma herança eterna? Uma garantia eterna, uma esperança eterna? Quanto custa descobrir que você está eternamente vinculado com Deus através do sacrifício de Jesus Cristo, tendo uma perseverança garantida de que no final de tudo você estará com Deus, né, num lugar que Deus prepara para a gente passar, né, um pequeno trecho nele, para depois aguardarmos a ressurreição e os novos céus e a nova terra. Tá? Então, quanto custa isso? Dons espirituais, quanto custa isso? Quanto vocês pagaram? Então, não é lógico que vocês nos deem as coisas materiais de que nós precisamos para que nós possamos continuar fazendo esse trabalho? Mais ou menos assim que o apóstolo Paulo está raciocinando. Está dando para acompanhar? Ele está raciocinando que das coisas menores para as maiores. Ora, se vocês estão recebendo coisas inexcedíveis, por que não as coisas mínimas, que são materiais, que perecem, mas que são necessárias para a nossa sobrevivência, manutenção e para o avanço do Evangelho? Então o apóstolo Paulo está aqui tentando convencê-los disso. Até aí tudo claro? Tudo tranquilo? Bonita lição, boa, né? Então vamos à próxima pergunta, que pega a próxima parte. Versículos 12 ao 14, nós vamos ver aqui. O que o apóstolo Paulo se achava no direito de desfrutar e o que ele disse acerca dos que administravam o altar e ficavam de contínuo junto a ele. De versículos 12 ao 14, nós temos aqui, 12 ao 14. Se outros participam desse direito, tá? É importante aqui a utilização do desse e do deste. Né? Quando você fala deste, geralmente você está fazendo uma referência que é chamada de catafórica. Quando você fala desse, é de um direito, aí a retomada aqui é anafórica, que é um deítico que vai, demonstrativo aqui, que vai reportar a algo a que ele se referiu antes. Tá? Chamada referência anafórica. É a que aponta para trás, que pega alguma coisa que ele disse, desse direito, qual? O que eu referi antes, né? E deste direito, 2 pontos. Aí é catafórico, o que vem logo em seguida. Ok? Aprender a língua portuguesa também é bom, não é bom? Vocês sabem isso aí de qual é salteado, mas a gente sempre... A Maria Antônia que disse que não precisa disso, mas a gente sempre dá aqui uma pausinha, porque é importante fazer a leitura aqui do texto e entender por que usa desse e por que usa deste. Então, é importante. Muito importante. Se outros participam desse direito sobre vós, não o temos nós em maior medida, que o apóstolo Paulo, ele não era um pastor local ali. Na igreja local tinha outros pastores que trabalhavam lá na igreja local. Ele foi o fundador da igreja. Aí agora ele estava... Por que ele não era apenas pastor lá de Corinto? Porque ele estava no campo missionário. Então, nada mais justo do que eles mandarem recursos para que ele pudesse trabalhar e enviar. Aí ele diz, mas outros estão participando desse direito? Bem, se nós fomos fomos o ventre do qual vocês foram gerados em Cristo, não seria justo que nós participássemos, embora não seja eu pastor local, mas você lembra que eu fui o fundador dessa igreja? Você lembra que eu fui o primeiro a anunciar a mensagem a vocês?
Então o apóstolo Paulo está dizendo isso. Nós estamos no trabalho missionário, fazendo com outras igrejas, mas eu acho que vocês deveriam compartilhar o que vocês têm de bens materiais por conta do trabalho espiritual que eu fui para vocês. Afinal, vocês são a coroa do meu apostolado. Não é? Porque ele está botando os coríntios lá em cima para ver se sujeitos acordam, abrem a cabeça para poder fazer a obra de Deus de um modo correto. Ele diz, não temos nós, em maior medida, muito mais direito tinha o apóstolo Paulo. Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Então aqui é a parte em que o apóstolo Paulo está fazendo o quê? Abrindo mão de direitos para não ser entrave aos coríntios e ao crescimento do Evangelho. É realmente um homem de Deus, né? É realmente um homem de Deus. E vamos até o versículo 14. Não sabeis vós, vocês lembram dessa pergunta que ele sempre apresenta? O que oidate, né? Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Está reportando aquilo que é estabelecido no Antigo Testamento, de uma tribo, a dos levitas, que trabalhavam com os sacrifícios, com as ofertas, e elas trabalhavam tempo integral no templo, e elas recebiam e participavam das ofertas que eram. Tinha uma parte que era de Deus e outra parte que era destinada aos sacerdotes, dentro daquela aliança. O apóstolo Paulo, novamente, citando Bíblia, para dizer que não era nada anormal de eles participarem também do fruto do trabalho espiritual que eles faziam. E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Ele está perguntando, está fazendo uma pergunta. Vocês não sabem disso? Não sabeis disso? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Então o apóstolo Paulo está dizendo, aqueles que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Então, isso serve de um modo muito interessante para a questão dos ministros dentro do trabalho da igreja local. Eles devem ser valorizados pelo trabalho que eles fazem, e quanto mais se dedicam a esse trabalho, que tem suas implicações e seus gastos e seus custos, né? Esses livros nunca chegam lá em casa sem custo. Né? Então é tempo que a gente precisa, tem que ter tempo para a internet, tem que ter tempo tem que ter dinheiro para poder pagar a internet, tem que ter dinheiro para poder se locomover, todo o trabalho, né? Para estudar uma lição, para poder preparar e dar uma aula, para poder pregar um sermão expositivo, né, da igreja. Isso leva tempo. Não aqueles sermões aí que a pessoa inventa, pega a Bíblia, Deus me revelou isso aqui na Bíblia, aqui, um novo achado, né? Alegórico. Não. Pregar um sermão expositivo, indo como nós fazemos aqui, versículo por versículo, tudo isso implica em tempo dedicado ao Evangelho, e aqueles que fazem assim, que pregam, que ensinam o Evangelho, são ministros vocacionados e chamados para fazer esse trabalho, precisam ter esta oportunidade de viver do Evangelho. Este é o meu sonho aqui. Nós temos igrejas locais e todos os pastores só trabalhem no Evangelho, que aí o trabalho avança muito mais rapidamente, tem muito mais condições, e Deus, por certo, vai nos dar isso que nós desejamos. Deu para mim, vai dar para todos vocês. Vamos ter essa oportunidade. E já está dando, né? Já está dando. Isso é muito importante. Deu para entender? Deu para pegar bem o argumento do apóstolo Paulo? Quinta pergunta. O que o apóstolo Paulo se achava no dever de fazer, sem nada ganhar, e o que ele disse que lhe aconteceria se o fizesse de má vontade. Então, versículos 15 ao 17. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma destas coisas. Tá? E não escrevo isto para que assim se faça comigo. Percebe? Não estou reivindicando que vocês façam isso, não. Eu estou mostrando que isso é uma coisa natural. Mas eu não estou aqui fazendo campanha para poder usufruir desses direitos, não. Estou só mostrando que eu tenho esses direitos.
Mas eu abro mão deles. Por conta de vocês, por causa de vocês, eu abro mão deles. Cuido dos pastores locais aí, façam um serviço aí, orem por mim, eu abro mão. Eu dou meu jeito aqui, no campo. Eu dou meu jeito, faço o meu trabalho aqui. Tá? Então o apóstolo Paulo está dizendo, porque melhor me fora morrer, olha aí como é que ele é dramático aqui, melhor me fora morrer antes que alguém me anule essa glória. Então ele reivindicar e dizer, você não tem direito. Não, pode deixar isso para ele, fica tranquilo, não precisa se preocupar, não estou argumentando aqui, pode ser que isso favoreça outros, deixe-me aqui no meu trabalho, eu vou fazer tenda, não tem problema nenhum não, vocês podem continuar, eu só quero mostrar para vocês que as coisas não devem funcionar assim. A lógica natural é que aqueles que compartilham as coisas espirituais têm o direito de receber os bens materiais. Todo aquele que é instruído no Evangelho deve repartir de todos os seus bens, todos, hein? O apóstolo Paulo diz, todos os seus bens com aquele que o instrui. Tá? Não estou reivindicando esse direito, não, porque você já teve dado esse direito. Né? Mas tem que dar a todos os ministros. Isso é muito importante quando a igreja entende assim. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Então, ele tem a pregação do Evangelho como sendo uma imposição de quem? De Deus sobre ele. Então, a responsabilidade de pregar o Evangelho é uma responsabilidade que Deus dá ao apóstolo. E não somente isso, mas até os encargos disso ele não está preocupado. Ele está simplesmente focado na missão de levar o Evangelho, de instruir as igrejas, e isso ele fazia com o maior prazer, com a maior dedicação, até mesmo nas prisões, preso por causa do Evangelho, dessas prisões ele mandava as cartas para as igrejas locais, instruindo as igrejas locais. Era um prisioneiro livre e solto, com o céu aberto sobre si. Ele não tinha nenhuma preocupação, mas algumas igrejas, como a igreja de Filipos, né, uma igreja que resolveu, né, vamos abençoar o apóstolo Paulo, leva lá algumas coisas para ele lá e vamos ver o que ele precisar, pode contar conosco. Que era a igreja como mais pobre dentro daquele contexto de igrejas, era mais que menos recurso tinha. Mas obviamente, diz, olha, o Deus de toda a graça vai suprir a vocês em glória, viu? Pode ficar tranquilo, é boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Vocês podem ficar tranquilos que isso vai acontecer. Se o faço de livre vontade, tenho galardão. Aqui está o ponto. Tá? Aqui está o ponto. O galardão, ele é obtido quando o trabalho é feito segundo aqueles critérios que nós estudamos. A motivação é que conta no trabalho. Por que trabalhamos para Cristo? Por que pregamos o Evangelho? As coisas que nós fazemos visam o quê? Estamos focados no crescimento da obra de Deus, no progresso da obra de Deus? Tem pessoas que começam focadas e perdem o foco. Então, o apóstolo Paulo está mostrando aqui que esse foco não pode ser perdido em nenhuma ocasião. E aí, se a gente faz o trabalho de boa vontade, ele se diz, se eu faço o trabalho de livre vontade, tenho galardão. E a recompensa é exatamente aquilo que está na mão de Deus. O meu galardão está comigo para dar a cada um conforme as suas obras. Daí o cristão não é salvo pelas obras. Vocês já sabem isso, isso é jardim de infância para vocês. Mas para as obras. Somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. O apóstolo Paulo dizendo aos Efésios 2, versículo lá no finalzinho 10. Mas, se constrangido, há como aquilo, se constrangido, é então a responsabilidade de dispenseiro que me é confiada. Simplesmente um empregado que tem de fazer aquilo, sou obrigado a fazer aquilo, mas não tem aquela vontade de fazer aquilo. É que nós estamos falando sobre a educação. Não adianta. Uma coisa é você
ser obrigado a ser colocado numa escola para estudar. Outra coisa é você ter sede de conhecimento, ter sede de aprender, ter sede, vontade de saber das coisas. Há uma diferença enorme entre aquele aluno, tem alunos aí que têm privilégio, está em Harvard, papai me obrigou a ir para Harvard, então tem que ir para Harvard, tem que ir para o MIT, sou obrigado. Não, ele tem aquilo como uma imposição. Na época que eu estudava matemática, foi na faculdade de matemática, eu via lá a garotada que ia para aquela faculdade simplesmente por uma imposição dos pais. Os pais davam para eles carro zerinho para eles irem para a faculdade. E eu ia para aquela faculdade, coitadinho, aluno pobre, aluno que não tinha condições na vida, às vezes tinha que usar uma roupinha só, porque só tinha roupa, ou optava ou pela roupa ou pelo livro, e às vezes eu tinha que andar com um sapato que estava furado, né? Eu queria andar assim, né, que eu não podia chegar e sentar e mostrar assim um sapatinho embaixo assim, que senão a pessoa ia ter um buraco no sapato. Eu tinha que ficar sempre nessa posição aqui, né, plantado em terra. Chegava na sexta-feira, era o dia da sexta-feira cheia lá na faculdade. Cheia de quê? De maconha e cocaína. Os rapazes pegavam aqueles carros novinhos e iam fazer pega lá em São Cristóvão. Pega. Sabe o que é pega, sabe? Pegava aquelas guinadas assim, um atrás do outro, e daqui a pouco freia todo mundo, aquela loucura. Acabavam com alguns acabavam com o veículo e daqui a pouco quebrou semana seguinte. Está com carro novo, tranquilo. Na escola, como alunos, eram uma negação. E eu, pobrezinho, aluno, né, com maior dificuldade para ir à faculdade, tinha que pegar ônibus, era uma dificuldade enorme, não tinha condições, e ali, né, nesse ambiente, eu tinha uma coisa, vontade de aprender, vontade de saber, e comprava meus livros, e estudava, estudando, até eu consegui me formar como aluno top da faculdade. A única coisa, diferença entre mim e eles era a seguinte, teve um dia que eles quiseram até me bater, né? E o professor de análise matemática deu uma prova, e aí ninguém queria fazer, e eu tinha o privilégio, nessa época, no finalzinho, já tinha o privilégio de ser funcionário público federal, então eu tinha um dia de folga para poder fazer preparação para a prova. Privilégio de serviço público, viu? Todas essas coisas eu abandonei. Deixei para trás. Tenho como esterco, como diz o apóstolo Paulo, você não conta. E cheguei lá, preparadão para fazer a prova, aí ninguém queria fazer a prova com medo da prova de análise matemática, que era uma prova realmente complicadíssima. Terceiro ano isso, de matemática. Aí eu falei com eles, bem, depois de toda aquela atenção, cheguei, eu faço sozinho, e quase me bateram ali. Mas passei, né, consegui fazer a prova, não tirei 10 porque o clima estava muito tenso, mas pelo menos 9 eu consegui tirar na prova. E, rapaz, quando chegou a minha nota, eu quase apanhei literalmente. Um baixinho lá que botou o dedo na minha cara, falou um monte de impropérios e tive que ficar, né? Sou homem, mas sou crente. Tive que aguentar aquilo tudo ali, resistir firme na fé, né? Deixar o velho homem lá, né, onde ele realmente foi colocado auristicamente, né, no túmulo, e graças a Deus consegui passar para aquele teste. Mas o que acontece? Era a vontade, a diferença entre um aluno e o outro era a vontade. E esses alunos, um deles que foi mais me ofendeu no ano seguinte, quando chega lá na faculdade, vai para o departamento de matemática, ver questão de diplomas e histórias e tudo mais, e vê quem andando de jaleco branco na faculdade. Aquele indivíduo, pobrezinho, que não tinha nada, agora era professor da faculdade. Entrando no mestrado em matemática, a faculdade já me convidou para eu ser professor da faculdade. Aí ele chegou lá no corredor, boa noite, mestre. Eu falei, a brasa aí na cabeça dele, ó, a brasa aí, em cima da cabeça dele. Você sabendo que foi chamado para o departamento de matemática? O departamento de matemática me chamou para lecionar aqui. Você precisar aqui na faculdade, conte comigo aí, tá? Estou à sua disposição. Aí ele falou, boa noite, mestre, um abraço. Eu falei, um abraço, tá, tchau. E fui andando lá, com o meu jalequinho, com o meu giz na mão, né, tirando onda, né? Então é isso, mas o que eu quero dizer aqui? A questão de você ter a vontade. Então não adianta, você pode ser exposto a qualquer ambiente, se você for por obrigação, se você não ter aquele desejo, não funciona do mesmo jeito.
Então, o conhecimento é uma coisa que tem que estar dentro de você. Você tem que ter vontade de saber, de conhecer. Então, é exatamente... Senão, é mais uma obrigação que eu estou cumprindo. E como Jesus mostra naquela ilustração do servo, né? Que chega em casa, o senhor chega da rua, com os pés sujos, ele vai e prepara tudo para o seu senhor lavar os pés, prepara a janta e dá para ele. E os senhores não agradeciam os servos porque eles faziam aquilo. Porque era uma obrigação. Né? Era simplesmente uma obrigação. Jesus vai agradecer ao servo porque o servo fez isso? Ele não fez nada mais do que a sua obrigação. Daí o apóstolo Paulo compara aqui a questão, né, de ele receber uma imposição divina e o faz por uma questão de ter um compromisso com aquele que fez tudo aquilo na vida dele. E agora ele está transmitindo isso para outros. Ele tinha essa glória. A glória era exatamente essa. De enxergar isso como o maior dos privilégios que um homem pode ter sobre a face dessa terra. Ser um ministro do Evangelho, ser um embaixador do Evangelho, é algo que está acima de toda e qualquer posição que um homem possa ocupar sobre o planeta Terra. E, viu lá? Então é por isso que o apóstolo Paulo, a motivação dele era exatamente essa. Próxima pergunta, sexta. Está dando para acompanhar bem, né? Dando para acompanhar bem. A sexta pergunta é a seguinte: o que o apóstolo Paulo disse que se fazia para os servos, para os judeus, para os que estavam debaixo da lei e para os que estavam sem lei. Versículos 18 ao 21. Estamos chegando ao término do nosso estudo. Nesse caso, se eu simplesmente faço porque tenho que fazer, mas no sentido de que é uma obrigação que me é imposta e eu aceito como se fosse uma obrigação e não como um privilégio, o maior de todos os privilégios, né? Como me disseram uma vez, que o Billy Graham, ele era conselheiro de muitos presidentes, foi conselheiro de muitos presidentes aqui nos Estados Unidos. Tinha o privilégio de ir à Casa Branca para orar e aconselhar muitos presidentes desse país aqui. E um dia ele recebeu o convite para assumir um dos ministérios, ser um secretário dentro dos ministérios. E a resposta dele foi a seguinte: como é que eu vou me rebaixar? Deixar de ser ministro de Deus para ser simplesmente um ministro de um país, né? Então ele via a sua vocação como estando muito acima de toda e qualquer posição que um homem ocupa debaixo do sol. Então o ministério pastoral está acima até da presidência da República. Tá? Então é muito importante, que até gostei disso no discurso do Trump, quando o Trump disse uma coisa a respeito dos ministros, né? Então, nós que temos os ministros das igrejas, os pastores, pessoas as quais nós temos em grande estima, né? Mostrando que os pastores eles tinham que voltar à posição. Ele falou: meu objetivo é devolver à igreja o privilégio, o prestígio que ela tinha, o respeito que ela tinha, e os pastores a quem nós ouvíamos. Então, eu achei muito interessante isso, que está colocando ele como presidente abaixo daqueles que hoje estão indo na Casa Branca para orar e abençoar o seu trabalho lá. Hoje tem culto de oração na Casa Branca. Hoje tem estudo bíblico na Casa Branca. Essa é a ira do adversário com essa mídia corrompida que só quer, né, as coisas ruins. Vai lá no Brasil saber o que a Globo fala do Trump. Ninguém vai dizer o que está acontecendo de fato, de verdade. Ninguém vai dizer que o presidente ora, ninguém vai dizer que todos os dias tem pastores lá na Casa Branca que estão com acesso para orar, para estudar a Bíblia, para ensinar a palavra de Deus. Ninguém diz isso. Você não ouve isso na mídia comum. Ninguém diz que o vice-presidente, né, que é o Pence, ele é um crente batista, e quando ele foi eleito, ele falou: acima de tudo está o meu compromisso com Deus e com a Bíblia. Ninguém vai divulgar isso na mídia esquerdista que está por aí, só vê as coisas erradas e tenta, né, o máximo possível trabalhar para poder prejudicar o próprio cidadão americano. Então ninguém coloca essas coisas como positivas. Esse de dizer, né, Merry Christmas no dia de Natal, isso já estava proibido. Nas repartições públicas, isso já estava proibido. Nas escolas, isso já estava proibido. Na gestão anterior, isso aí era proibido. No exército, era proibido. Você ter uma Bíblia lá, você
podia sofrer uma punição. Então acabou com esses negócios todos e hoje nós estamos vendo que é um trabalho que Deus está fazendo em benefício dessa nação, recordando essa nação das suas origens, né? Das suas origens. E ontem eu tive uma notícia, ontem que realmente eu consegui ter uma notícia, a mais extraordinária do ano. Que Deus levantou um cristão milionário para colocar de frente da grande universidade de Harvard ali, né? Uma faculdade, começando com uma faculdade, totalmente cristã, evangélica. Quem estudar qualquer matéria naquela faculdade, departamento de biologia, de química, de matemática, de engenharia, que ela vai se tornar uma universidade. Começa como college, né? Qual é o nome? Sattler College, para chegar à universidade. E obrigatoriedade, até grego e hebraico, os alunos da faculdade têm que estudar, está no núcleo comum de todos os cursos. E Bíblia, história da igreja, iniciação à teologia, todos os cursos têm isso como obrigatório. E só entra por recomendação, né? Nenhum pastor tem que recomendar aquele que vai ser estudar naquela universidade, faculdade. Mas isso aí deve ser um cabeça dura qualquer aí, né? Surgiu aí um milionário aí que quer fazer bonitinho. Não, o sujeito é simplesmente bacharel em química pelo Caltech, né? Medical Doctor por Harvard, né? PhD em química e bioquímica. É um sujeitinho, sabe alguma coisinha? Nada mais isso, nada mais isso. E é engenheiro pelo MIT. Currículozinho básico, né? Do dono da faculdade. Currículo básico, né? Fala em Harvard, fala em MIT, fala em Caltech. O cara é um gênio. E você tem que ver, não se envergonha do Evangelho de Cristo. Na nossa universidade tem que aprender Bíblia. E a gente faz um quiz, né? Para saber o que você sabe de Bíblia. Quem foi Jacó, quem foi José, quem foi Isaac, qual a relação de Isaac com Jacó. Né? Diz que muita gente tira zero no quiz, vê se pode, no testezinho. O pessoal não sabe absolutamente nada. Por quê? Porque ele falou, a nossa cultura foi afugentando Deus de tudo, de todos os setores. Das escolas, das universidades. Hoje ninguém diz que Harvard foi fundada por uma igreja. Ninguém diz que Harvard foi fundada por uma igreja. Quando nós estivemos lá, ficamos assim, gente, isso aqui, Deus foi expulso daqui. Está convidando Deus para a universidade. Deus vai abençoar esse sujeito. E muito. Eu vou dizer, no currículo básico, para que hebraico, para que grego, em todos os cursos, vai fazer engenharia, tem que estudar grego e hebraico lá. Né? E não tem esse negócio de evolução, que é Bíblia. Aqui é Bíblia. Aqui a verdade é a Bíblia. Olha, eu fiquei a notícia do ano, viu? Fiquei olhando assim, foi ser um projeto de Deus. E nós temos que voltar, aquelas coisas que a gente diz que é cultural, não estou na Bíblia, tem que obedecer. Eu fiquei assim, gente, olha, Deus está restaurando e está usando gente grande aí para poder chamar mesmo, para enfrentar esse mundão que está aí. Por quê? Porque é um mundo que tem pessoas muito competentes e essas que estão aí espalhando o ateísmo para todos os lados. Então Deus tem que levantar alguém para uma voz que possa falar por ele nesses ambientes. Então, vamos criar uma universidade aqui que ela é cristã. Vamos ver se os nossos alunos vão ser menos competentes que vocês aí do lado em Harvard. Vamos ver. Vai nada. Vão ser igual Daniel, ainda vai ter ali o Espírito Santo dessa faculdade para abrir a mente deles, eles vão saber, ele é muito e muito mais. Porque esse indivíduo, vê o currículo invejável dele, PhD em Harvard, é médico, é engenheiro, tem engenharia pelo MIT, o Massachusetts Institute of Technology, Instituto de Tecnologia de Massachusetts, não é? Tem mestrado lá e curso no Caltech. Só falar em Caltech, gente, é a nata da tecnologia hoje no Centro de Tecnologia da Califórnia. Para pensar? E valorizando a Bíblia. A Bíblia. Para entrar aqui, você tem que ter um compromisso com isso aqui, com a palavra de Deus. E o lema da universidade, aí que eu fiquei mais maravilhado, uma sabedoria que não é deste mundo, privilegiando a sabedoria espiritual acima da sabedoria material, como sempre foi. A teologia, a rainha das ciências, está voltando a ocupar o seu devido lugar. Tire o chapéu para ela.
né? Então eu fiquei maravilhado com essa notícia. Vou até lá visitar, já vou lá, com certeza. Quem sabe as pessoas do professor de hebraico. Vocês me permitem? Dar aula de hebraico lá? Um ambiente muito bom, muito bom. Vamos nós. Percebe bem, são coisas boas, por isso que eu gosto de trazer essas informações para vocês saberem que nós não estamos sozinhos, né? Parece que às vezes a gente está sozinho, estamos lutando por uma coisa, né? Que é só nós aqui, nada. Deus, se precisasse, se Deus ficasse restrito à nossa tartaruguice. Tartaruguice, gostou dessa? Essa da nossa moleza de tartaruga. Né? Eu queria ter uma palavra no estudo dos asmos, eu queria azimidade. Né? Será que o sal tira a azimidade do pão? Eu tirei essa palavra, nem na Aurélio não tem, criei. É minha, viu? Vai ser cunhado primeiro. Isso aí, essa criação de palavra, o pessoal lá do New Jumper ficou até meio invocado quando viram meu livro, falei sobre embitinização. Eu falei, que traço é esse? Tem tanta palavra da língua portuguesa, para que criar mais uma? Falei, meu filho, nem todas as pessoas que são criativas, né? Voltemos aqui ao nosso texto. Nesse caso, qual é o meu galardão? Aí vem, é que evangelizando proponha de graça, esse é o meu crime, viu? O apóstolo Paulo está dizendo, de graça ao evangelho, prega o evangelho de graça, para não me valer do direito que ele me dá. Paulo é um gigante, né? É um gigante, me admiro dele demais, me espelho dele. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Vocês entendam bem aquilo que eu falei para vocês, né? Por quem Cristo morreu? E tem outro livro bom que é Ele Veio do Céu. Por quem Cristo morreu, tem um livrinho do John Owen. John Owen é um escritor muito, muito bom, muitos séculos atrás. Muito bom, da época dos puritanos, se não me engano. Então ele fala, por quem Cristo morreu. Tem um livro que é extraordinário sobre isso. E agora, alguns eruditos se reuniram para escrever, ele veio dos céus. Por causa dela. De quem? Da igreja. Mostrando sobre a morte de Cristo pela sua igreja. Ele salvará o seu povo dos pecados dele. Então ele veio com um endereço certo, com missão específica. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui, sendo livre, porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para com os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse. Tanto é que em alguns episódios ele teve que, para entrar nesse contexto aqui, desculpe, mas vocês vão ter que se circuncidar, porque senão isso vai ser um obstáculo aqui. Vocês são gregos, sabe que a circuncisão não vale nada, mas vamos usar isso como estratégia para poder a gente ter aceitação e conseguir falar para eles do Evangelho, mostrar pela lei, pelos profetas e pelos escritos que Jesus é o Messias. Trabalho do Van Groningen, né? Van Groningen escreveu Revelação Messiânica no Antigo Testamento. Não é só porque ele leu um versículo, né? E ele expôs no caminho de Emaús o que estava escrito acerca dele na lei dos profetas e nos escritos. Ele fez esse trabalho e deu mais de 800 páginas impressas. É um livro que todos vocês devem ler. Muito bom mesmo. Falando de Jesus na lei, nos profetas e nos escritos. Fantástico livro, do Van Groningen, que já está com o Senhor. Como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Então o apóstolo Paulo, de um modo muito simples, ele está tentando mostrar que quando ele está evangelizando os judeus, ele procurava sempre fazer uma adaptação da mensagem àquele grupo específico. Isso é por demais importante quando você prega a palavra. Dependendo do ambiente onde você prega a palavra, e hoje é um grande desafio para nós todos, pregar o Evangelho nos mais variados meios, onde tem aí, PhDs, doutores, mestres, gente de ciência. Como pregar o Evangelho para esse tipo de gente hoje? É um desafio. Então nós não podemos abrir mão daquilo que está, principalmente desses homens de Deus que estão dentro desses ambientes, que produzem
meios e recursos para que nós possamos fazer esse trabalho com êxito. Sabe qual é o curso que tem lá nessa universidade? Apologética, é matéria do currículo, defesa da fé. Você vai ser PhD em Química, mas vai estudar apologética, para você defender a sua fé. Então, quer dizer, um ambiente acadêmico do mais alto nível, criar esse ambiente, criar essa oportunidade, é de um ganho que os anjos devem mandar naquele corredor daquela faculdade lá, o negócio vai começar por lá, hein? Cuidado, hein? Cuidado, Deus está trabalhando. Então, realmente vai ser algo muito bom. É importante isso. Então, o apóstolo Paulo fazia o quê? A adaptação. Quando ele pregava para gentio, ele fazia uma média, procurava se adaptar ali àquele ambiente para poder não chocar muito. E isso a gente aprende quando estuda missões transculturais. As missões transculturais é exatamente como pregar o Evangelho de Cristo, a palavra de Deus, e em diversas culturas diferentes. A cultura traz uma cosmovisão, um modo como a pessoa vê o mundo. Como você vai penetrar neste mundo dessa pessoa para que ela possa assimilar e entender a mensagem do Evangelho de modo claro. Então precisa de adaptação. É o que o apóstolo Paulo fazia. Entre os judeus, ele chegava na sinagoga, vamos aí, valorizava o livro das sinagogas e era o ponto pacífico. Entre os gentios, o outro trabalho era feito de um modo diferente e ele procurava se fazer de fraco para poder ganhar essas duas classes de pessoas que, quando entravam na igreja, tinham seus problemas. E aí, como fazer para essas pessoas que estão dentro da igreja, um que tem a cosmovisão judaica no sangue e outro tem a cosmovisão gentílica mais liberal também no sangue? Como conciliar esses dois grupos de modo a não ficar a favor de um contra o outro? Algumas questões ele tinha que relativizar, como nós vimos na Epístola aos Romanos. Alguns fazem caso do dia, para o Senhor faça. Outros fazem caso da comida. Não tem problema, pode fazer caso da comida. Outros julgam iguais todos os dias. Também não tem problema. Quem está certo? Bem, ninguém está certo, ninguém está errado. Isso é uma questão que não é relevante. Porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas alegria, gozo e paz no Espírito Santo. Então o apóstolo Paulo dava essas medidas conciliatórias, e exatamente por isso que ele tinha essa flexibilidade para poder fazer o trabalho. O trabalho que foi feito aqui na igreja em Filadélfia. Hoje nós estamos aqui. Mas como nós começamos? Quanta flexibilidade eu tive de ter aqui? Fui muito criticado por causa das flexibilidades que eu tive, mas porque eu estou no ambiente. Eu sei o que é Estados Unidos. Eu sei que cada irmão aqui, as dificuldades que cada um tinha para poder chegar naquilo que Deus já tinha prometido. Cada um ali dará o grau. Então o pastor tem que ter o quê? Essa habilidade de adaptar ao contexto, se fazer um dos que ele está apacentando para poder fazer com que esses cresçam cheguem aonde hoje estão chegando. Vários aí já no púlpito, sendo ministros junto comigo. Então, é assim que o apóstolo Paulo trabalhava, e isso é flexibilidade e adaptação na mensagem do Evangelho, é muito importante. Fiz-me fraco para com os fracos. Aqui em casa a gente não come, não tem condição de comer carne. Tudo bem, faz um legumezinho porque eu estou comendo com vocês, não tem problema nenhum não. O importante é o seguinte: Jesus Cristo morreu por você. Isso aqui é o mais importante. Ele falou: não destrua com a sua comida aquele por quem Cristo morreu. Crie um obstáculo para ele. Então o apóstolo Paulo tinha essas medidas conciliatórias, flexibilidades, e isso é muito importante para quem faz o trabalho de missões transculturais, que leva o Evangelho a diversos ambientes, a diversas culturas. Precisa ter essa flexibilidade a fim de que as pessoas possam ouvi-lo. Entendeu? Se ele chega lá em Atena e olha assim: vocês são os idólatras, vão tudo para o inferno. Não, ele chegou: olha, eu estou passando aqui no meio da cidade de vocês, eu achei uma coisa interessante. Vocês são muito religiosos. E dentre os templos de vocês, eu encontrei um templo com um altar escrito assim: ao Deus desconhecido. Olha, é exatamente sobre esse Deus que eu quero falar com vocês. Ao Deus desconhecido. Aí ele vai dar todo aquele panorama da história da redenção, adaptado àquele contexto específico. E aí o pessoal até ouve, só conseguiram ouvi-lo até a hora que chegou a ressurreição. Quando chegou a ressurreição, falou: cerca de 100 não te ouviram outra vez. Em Atenas, no discurso dele, Paulo cita até os poetas como dizem
um dos seus poetas aí, nós somos todos geração de Deus. Realmente, fomos criação de Deus, né? E como criação de Deus, a gente não deve cuidar, bem, nós somos inteligentes, para pensar. Porque nós e o ídolo, tem uma diferença enorme, né? Não devemos cuidar que as coisas que existem hoje foram criadas por divindades feitas por mãos dos homens, está pregando contra a idolatria, de um modo bem macio, de um modo bem tranquilo, adaptativo, para que as pessoas tenham a receptividade da mensagem. Percebe bem? Então é exatamente isso que cada um de nós tem que fazer no seu ambiente de trabalho, na universidade onde estuda, e em todos os ambientes, de modo que as pessoas possam nos ouvir. É pregar de modo que as pessoas possam nos ouvir. Para isso você vai ter que fazer uma adaptação, muitas das vezes. Você não pode chegar e dar o tudo que você sabe e intoxicar o seu ouvinte. Tá? É um trabalho muito bom e a gente estuda isso em missões transculturais. É muito importante. Enfim, fiz-me tudo para com todos, com o fim, por todos os modos, salvar a todos. É isso que diz o texto? Salvar alguns, né? Finaz, alguns, e não todos. Mas tem gente que quer salvar todo mundo e acaba não salvando ninguém. Né? Porque também a gente não salva ninguém. O apóstolo Paulo está dizendo, usando o verbo salvar aqui, ele está mostrando que a palavra da salvação foi levada através dele. Não é que ele seja o salvador daqueles. Não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Né? E quando se fala salvar alguns, ou seja, providenciar os meios através de que alguns sejam salvos. É exatamente isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui. Tá? Sócio, aqui no grego. Aqui. Mas, então, essa adaptação, essa flexibilidade visava usar recursos e mecanismos para que as pessoas chegassem à mensagem da salvação. E os eleitos, obviamente, aqueles que vão ouvir a mensagem e que vão ser chamados eficazmente, porque estão dentro de um projeto traçado antes da fundação do mundo, antes mesmo de eles virem à existência, já marcados. Os eleitos entram no mundo já marcados por Deus para serem chamados eficazmente. Tá? Então, o apóstolo Paulo, e cada um de nós, pode ser um veículo para a chamada eficaz dos eleitos de Deus. Tá? E isso é fundamental, é o ensino puro e simples do apóstolo Paulo nas suas epístolas. Tá? E o interessante é que alguns homens lá ao longo da história da igreja tinham muita dificuldade com esse tipo de ensinamento. Até mesmo dentro do ambiente da Reforma Protestante, nós temos a figura de Tiago Armínio, ou Jacó Armínio, como muitos sabem, que ele tinha maior dificuldade para poder acreditar nessas coisas que os reformadores ensinavam na época. Daí veio o chamado sistema arminiano. Então, muitas das dúvidas, inclusive eu estou lendo as obras de Armínio para não ser injusto. Estou lendo tem 3 volumes de 700 e poucas páginas que eu estou lendo para poder entender bem as dificuldades dele. E, em certa parte, eu até já vi alguns aspectos que podem ajudar na compreensão das dificuldades que ele tinha. Ele passou por muitas dificuldades, teve vários filhos, apenas alguns sobreviveram. Então, passou por muitas dificuldades, por muita prova, e eu creio que tudo isso tenha afetado a sua maneira de ver, sua cosmovisão, e afetou a sua teologia. Mas algumas coisas importantes ele pelo menos manteve, que nem os seus discípulos, que criaram o sistema arminiano, não tiveram condições de manter, para dar uma lógica estrutural ao sistema que foi criado posteriormente. Não era o próprio Armínio. Por exemplo, a salvação, a perseverança dos santos, ele conseguia acreditar nisso. Então, aí eu estou lendo. Gente, é difícil, mas a gente consegue fazer de fraco para poder entender os fracos. Que a gente tem condição. Tem gente que chega, eu não quero saber de Calvino, nem de Armínio, não, porque eu sei de tudo, o negócio é a Bíblia. Nunca leu uma obra, nem do Calvino, nem do Armínio, fica falando que sabe tudo e a gente tem que ter paciência também, porque fazer o quê, né? Fazer o quê? Se o sujeito chega e diz que joga pelada na sua rua, com seus colegas de copo, e diz que é melhor do que o Ronaldinho, né? E diz que é melhor do que o Pelé, está com uma paralaxe cognitiva, quando o eixo da realidade
né, o eixo da realidade dele, né, da construção intelectual dele, do mundo dele, né, está numa dimensão que está fora, muito além, na estratosfera, fora da realidade. Entretanto, na cabeça dele isso é assim. Ele é maior do que todos esses homens que escreveram muita coisa, e ele não escreveu nada. Mas fazer o quê, né? Fazer o quê? Messi não joga bola. Fazer o quê? O que o sujeito diz isso? Fazer o quê? Né? Zidane nunca jogou bola. Fazer o quê? Estou falando de futebol, né, que é coisa que o brasileiro conhece muito bem, né? Conhece muito bem. Então, é exatamente isso. O apóstolo Paulo, ele vai aqui. Tá? Então, o que ele disse àquele que quer ganhar o prêmio, vamos até o verso 24, tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós, essa pergunta é sempre, né? Essa pergunta sempre é o que oida-te? Não sabeis vós, Rótia, e que o quê? Que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Conhecemos as Olimpíadas, sabemos que isso aí é ponto pacífico. Mas o que o apóstolo Paulo diz com isso? Um só leva o prêmio, não é isso? Correi de tal maneira que o alcanceis. Ou seja, todos nós estamos numa corrida e todos nós temos condição de ser vencedores nessa corrida. É a corrida que o apóstolo está tomando uma figura do seu tempo lá. Nós falamos muito de futebol porque a gente conhece futebol hoje. O apóstolo Paulo conhecia os Jogos Olímpicos e aquelas coisas todas que tinham na época. Então ele cita do corredor, do boxista, aquele que não era boxe, não era uma luta, né, que tinha naquela época. Então ele cita coisas do seu ambiente para poder ilustrar dentro da cosmovisão daqueles que entendem muito bem dessas coisas. Quando a gente fala de futebol, todos os homens entendem. As mulheres também entendem alguma coisa, né? Também tem uma ideia. Então a ilustração que ele usa, ele diz Vamos à próxima pergunta. A próxima pergunta, que é a que fecha o nosso texto. O que o apóstolo Paulo disse que aquele que luta deseja ganhar, e o que ele disse que queria ganhar, e o que ele fazia para não ser reprovado. Aí vem versículo 25 ao 27. Ele diz, todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Então, todo atleta, você pega qualquer tipo de atletismo, MMA. Tem isso aí? Tem isso? O sujeito tem que fazer um treinamento, boxe, né? Tem que fazer um treinamento e ele não vive, ele tem a disciplina alimentar, que na hora que ele entra no ringue, ele tem que ter um peso que não pode ultrapassar. Ele está ali dentro, né? Ele é pesado ali, e ele tem todas aquela imposição que ele faz a si mesmo com o objetivo de ser o campeão e ganhar o cinto. Então isso aí é um sacrifício enorme, e luta com ele mesmo ali, com alvos, para poder, no treinamento, para que de fato, quando ele enfrentar o seu adversário no ringue, ele conseguir vencer. Então esse esforço que é feito, qual é o prêmio? O que dá um cinturão? Ganha milhões. Muita gente ganha com as apóstolas, né? Tem várias pessoas que lucram, e ele, é o cara que tem o cinturão, né? O cinturão. Então ele é o topo de linha dentro da sua categoria, né? É uma herança, é um prêmio que corruptível. O apóstolo Paulo está dizendo, o que nós vamos receber, que vai refletir na nossa entrada na eternidade, o revestimento de glória do nosso corpo ressurreto, está vinculado ao trabalho que nós fazemos, e isso é de um preço, de uma condição incalculavelmente superior aos prêmios que são dados aos vencedores, os atletas vencedores. Paulo está fazendo essa comparação, do menor para o maior. Todo atleta em tudo se domina, então tem esse domínio, essa luta. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, sou atleta, eu corro também eu, não sem meta. Assim luto, né? Faço meu preparo, não como desferindo golpes no ar. Eu sei os alvos que eu tenho que atingir, né? Quando um atleta do boxe, por exemplo, ou do MMA, né, da MMA, quando ele se prepara, ele sabe muito bem, ele estuda todas as estratégias do seu adversário. Em que ele é bom, quais são os golpes que frequentemente ele usou nas lutas,
tem toda uma análise, uma engenharia ali para ele poder se preparar adequadamente para enfrentar esse inimigo, esse adversário. Então ele tem que conseguir. Então exatamente não é uma coisa feita sem meta, sem propósito. A única que estabelece a meta e depois manda duplicar a meta, vocês já sabem que entrou na história do Brasil. Vocês sabem muito bem, não precisa dizer quem é, né? Você não coloca uma meta, que você não sabe qual é, depois duplica a meta. Isso aí é coisa fantástica. Mas esmurro o meu corpo. Então olha aqui, é treinamento intenso. E o reduzo à escravidão. Para quê? Então todo o trabalho que ele faz, o objetivo, tudo que ele se priva, tudo aquilo que ele jejuns, muitas vezes, lutas, açoites, provações, para pregar o Evangelho. E, diz ele aqui, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então, quando se fala em ser desqualificado aqui, aí alguns chegam e dizem, o apóstolo Paulo tinha medo de perder a salvação. Aí, está vendo? Tá. Não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, né? O que o apóstolo Paulo está em foco aqui é o galardão, que o galardão depende de uma perseverança de todos nós. É irmos até o final, segundo o que ele diz, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Então, tem muita gente que combate o bom combate, quando chega no último momento da vida, sofre um transtorno, um deslize e joga tudo aquilo que ele tanto se esforçou para obter na lata do lixo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Prega para tanta gente, salva tantas pessoas e no final é desqualificado. Aí o apóstolo Paulo está dizendo isso. Então eu não quero que isso aconteça comigo e vocês também lutem para que isso não aconteça com vocês. Para que quando vocês levantarem a bandeira da vitória, eu esteja junto levantando também a minha bandeira da vitória, dizendo aquilo que ele disse. Agora a coroa da justiça me está preparada, a qual o Senhor, que é justo juiz, me dará naquele dia. Aí ele diz, não só a mim, mas a tantos quantos amarem a sua vida. Tá? Então, dentre esses, ele estava convidando as suas ovelhas a que participassem também do prêmio daquele grande dia. Então, isso envolve luta, isso envolve perseverança e não tem como dar tréguas, mas tem que ir até o final, seguindo determinações que Deus deu para que, completado o trabalho, a gente tenha a mesma confiança que o apóstolo Paulo tinha. Agora tenho certeza que a coroa da justiça me está preparada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Então que Deus nos abençoe e espero que o estudo de hoje tenha sido muito proveitoso para vocês. E para mim foi, e tenho certeza que vocês também receberam essa bênção. Que Deus nos abençoe. Amém. Ukemi Lutheros, ukemi apostolos, uhi Jesun ton Kyrion himon heoraka, utaerganmu, humesesta in Kyrio, eaulois ukemi apostolos, alagia huminimi, hegaris fragismu tes apostoles humesesta in Kyrio, heame apologia toiseme, anakrinu sinestin haute. Me uk echomen exousian phagein kai pain, me uk echomen exousian edophein gunaika periagein, hos kai hoi loipoi apostoloi kai hoi adelphoi tu Kyriou kai Kephas. E monos ego kai Barnabas uk echomen exousian me ergazesthai. Tis stratuetai idiois opsoniois pate. Tis futue ampelona kai ton carpano tu ukestie, tis poimaine poinein, kai ek tu galactas tes poimnes ukestie. Me kata anthropon tauta lalo, kai honamas tauta ulege. Ingarato moiseos namo gegraptai, ke Moses bun auloonta. Me ton baon mele to theo. Di hemas pontos lege, di hemasca regrafe, hatia fele epelpidi, ha aratrion aratrian,
kai haalaon epelpidi tu metechin. Hemes humin ta pneumatica esperamen, mega hemes humon ta sarkika therisomen. Aloites humon exousias metechusin, malon hemes? Aluca cresamata te exousia taute, ala panta stegomen, hina metina en capain domen, to euangelio tu Christu. Ucoidita hati hoi ta hierai ergazamenoi ta ectu hieru estiusin, hoi to thusiasterio paredruantes to thusiasterio sumerizantai? Hutos kai hocurias dietaxen tois ta euangelion, catangelus in ectu euangeliu zein. Ego de kechremai, deni tuton, egrapsa de tauta, hina hutos geneta in amoi, kalon garmoi malon apathanein ta kauchemamu des kenose, angar euangelizomai, estinmoi kauchema, ananke garmoi epiketai, garmoi estin anme euangelizomai. Egar hekon tuta praso, misanecho, deakon oikanamian pepistumai, tisun muestin ha mythos. Hina euangelizamenas adapanan theso ta euangelion, estame katakresasthai te exousiamu into euangelio. Eleutheras on ek panton pasi nemautan edulosa, hina tus pleonas kerdeso, kai egenamen tois judaiois hos judaios, hina judaius kerdeso, tois hypanaman hos hypanaman, meon autas hypanaman, hina tus hypanaman kerdeso, tois anamois hos anamas, meon anamas theu, inamas Christu, hina kerdano tus anamus. Egenamen tois astanesen astanes, hina tus astanes kerdeso, tois pasin gegana panta, hina pantos tina soso. Panta de poio diata euangelion, hina sunkoinonas autu genomai. Ukoidate hati hoi in stadio, trecantes pantes min trecusin? Eis de lambane ta brabean? Hutos trecete, hina catalabite, pasta ha agonizomenos panta, incratuitai, ekenoi minun hina phtharton, Stephanon labosin, hemeste aphtharton. Ego toi nun hutos trecho, hosukadelos, hutos puctuo, hosukaera deron, ala hypopiazomu tasoma, kai dulagogo. Mepos aulois ke ruxas autas adakimos genomai.